Olá, sou o Carlos Eduardo Canto e estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, que sucede Grandes por Beça, que começa às 11h30, sempre com convidados relevantes da nossa Curitiba. Assista o programa, está show! Meus convidados de hoje, no primeiro bloco, Marcos Carraro e no segundo bloco, Guilherme Gonzaga. Marcos Carraro, executivo com mais de 25 anos na área comercial, com forte atuação em facilities, serviços terceirizados e gestão de contratos. Diretor comercial desde 2002 da Via Facilities. Obrigado por participar do Canto a Canto, Marcos. Obrigado a você, Canto. É um prazer participar aqui do seu programa. Esse programa, né, esse teu setor hoje em dia é bem impactante na economia do país, né? Então, a gente vai falar bastante sobre mão de obra e essas facilities que tem no mercado, né? Com certeza. O facilities hoje é uma das coisas que mais cresce no país, né? Se você for verificar, por exemplo, hoje tem um faturamento assim, no país assim, 60 bilhões de reais, né? Então, é muita coisa, né? Cresce entre 7% e 8% ao ano no Brasil. Né? Então é um mercado que a gente costuma dizer não tem fim. Né? É uma coisa que o empresário, o contratante, de uma ou de outra forma sempre vai estar procurando, porque isso ajuda na infraestrutura da sua empresa, né? Naquele trabalho que ele não quer fazer, né? Que a gente está ali pronto para executar. Então esse não tem fim, então vamos começar aí explorar a tua trajetória nesse ramo de facilidade. Hoje em dia, basicamente, as pessoas têm que ser especialistas em suas áreas, né? Claro. Então, conta um pouquinho aí da tua trajetória, como é que você começou? Você precisou lá atrás de alguma facility para poder falar, pô, dessa vez, geralmente é assim, né? Da necessidade surge a criatividade. Olha, por incrível que pareça, não foi bem assim, né? Não era a minha área, não era o meu setor, né? Enfim, mas sempre fui da área comercial. E aí, por acaso, fui trabalhar numa empresa de facilities, na época, lá em 94, 95. E aí fui crescendo dentro do sistema, aonde conheci sócios meus hoje, né? E falamos, puxa, vamos fazer alguma coisa aqui que seja interessante do nosso jeito, moldar um pouquinho melhor, né? Fazer algumas coisas que o mercado não faz hoje. E aí criamos a Via Facilities, né? Lá em 2001 ela foi idealizada e logo em seguida a gente começou. Mas eu me adaptei muito bem nesse mercado, né? Porque, como eu disse antes, enfim, a gente não vê aquela questão assim, isso vai acabar um dia, né? Sim. Que todos precisam, todas as empresas de alguma forma precisam de algum serviço de facilities, né? Seja de limpeza e conservação, seja de portaria, seja de recepção. Já diz o nome, né, Carraro? Já diz o nome. Exatamente. E hoje as coisas estão mudando. Elas estão partindo para outras questões, né? Auxiliares administrativos, Sim. Logística. A gente vai falar bastante sobre esses temas aí, que é bem vasto os setores da economia, mas eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, né? Estamos conversando aqui com o Carraro, a Via Facilities, a empresa. Nós temos aqui um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. A gente fala sobre tudo que pode, hoje em dia, ajudar os setores. E, com certeza absoluta, a tua entrevista irá ajudar bastante os empresários que hoje estão necessitando, principalmente de mão de obra, que a gente também vai falar bastante sobre isso. Mas qual que é o propósito hoje da Via Facilities? A Via hoje, o propósito dela ela é uma empresa hoje de médio porte, vamos dizer assim, com 2.500 funcionários, né? É a empresa mãe, onde existe mais uma empresa nossa, que é a Biocontrol, que trata de serviços complementares, né? De controle de pragas, entre outras coisas. Mas o propósito da Via é continuar crescendo mais, não de forma descontrolada, Sim. Enfim, né? A gente segura um pouco isso, né? A gente hoje, o nosso cliente, 70% do nosso cliente é mercado privado, certo? E os outros 30% público, né? Mas o nosso objetivo é continuar crescendo,
inovando, porque hoje a tecnologia veio para o nosso setor. Tem vindo bastante. Vindo muito, né? Inteligência artificial, enfim, equipamentos com tecnologia, para que você possa reduzir um pouco o custo do cliente também nesse setor. Mas ampliar esses serviços, dar possibilidades para esse cliente diversificar dentro da sua própria empresa, né? Então, isso é o que a gente leva cada vez que você vai falar com um possível cliente, aquele que nunca terceirizou e quer saber como que funciona, né? Então, isso tudo para nós são metas, são objetivos, né? Sim. De estar atendendo mercados diversificados também, né? Então, hoje, por exemplo, antigamente era só limpeza, conservação, segurança. Hoje você gama de serviços, né? Hoje você consegue atingir praticamente tudo. Claro, você escolhe aquilo que você é bom, aquilo que você quer atuar, e aí você direciona o teu trabalho. Mas hoje, onde existe precisando de mão de obra, está lá, via Facility. Tá lá, então, cada vez mais eu vejo em todos também os setores, os ouvintes estão aí escutando a prova disso, que a mão de obra está difícil, né? E quando a gente pensa em Facilities, é aquela nossa secretária de casa, enfim, todo aquele pessoal que não teria talvez uma instrução inicial, que começa a trabalhar num local onde não há tanta necessidade, é mais um atendimento, né? Isso. Mas você acredita que existe cada vez mais dificuldade da mão de obra, daí procurar empresa como a de vocês? Dificuldade de mão de obra, para nós é assim, por incrível que pareça. Quando o mercado aquece, o desemprego diminui, né? Isso para nós muda um pouco o contexto, né? O mercado, por exemplo, cresce pouco, melhora para nós, sim, certo? Porque daí tem desemprego, enfim, daí você tem mais mão de obra. E ninguém quer isso. Nós todos queremos que o país cresça, né? Seja estável. Quando cresce, agora principalmente na questão limpeza e conservação, por exemplo, que o salário não é grande, não é um salário, né, alto, enfim, as pessoas têm suas necessidades. Aí é onde que você trabalha? RH, departamento de RH, né? Então você tem que ter algumas coisas que as pessoas se interessem por isso. E aonde que pega? Salário não é muito porque você não consegue fazer muita coisa, mas são benefícios, né? Sim. Você conseguir criar benefícios para que as pessoas se interessem em ficar nesse setor. Você ter uma questão assim, aquela questão de você tratar bem o seu funcionário, sim, esses diferenciais de aconchego, de valorização. Fidelizar o cliente e fidelizar também o funcionário. O teu que funcionário. Ele gosta de trabalhar com você. Dias atrás, eu fui numa indústria e fui andar com o meu cliente dentro da indústria. E vinha lá uma senhora lá, faz 20 anos que trabalha comigo, né? E ela veio e me viu. Seu Carraro, tudo bem e tal. Quer dizer, fui lá, dei um oi para ela, alegria. Puxa, quanto tempo. Isso tudo, não é por causa disso, mas é que todos os meus que atendem aos funcionários, que estão nos meus clientes, têm que tratar bem, têm que dar um diferencial. Assistência, por exemplo. Quando um funcionário é bom, começa a ter um desequilíbrio de repente, falta alguma... Nós temos um departamento de assistência social que vai conversar com esse funcionário. Por que ele trabalhava bem e agora temos algumas dificuldades, né? Sim, saber a dor dele. Vamos lá saber o que está acontecendo. Às vezes teve um problema em casa, mudou para uma região muito longe, tem uma dificuldade de chegar até o trabalho muito tempo. Então a gente vai procurar entender para recuperar isso. Tudo isso você consegue fidelizar mais. O próprio funcionário. Eu entrevistei aqui uma craque em distúrbios do sono, entrevistei já oftalmologista, entrevistei. Por que ele está trazendo para cá, que basicamente é indústria imobiliária? Porque justamente isso, a pessoa tendo condições e tem mais qualidade de vida, ela vai produzir mais, né? Então, mas com certeza. Então isso que as empresas... E eu sempre digo que toda empresa deve ter um psicólogo lá, porque o funcionário ele não vai falar para o dono da empresa o que ele está sentindo, o que está passando, mas o psicólogo ele acaba falando. Então, por exemplo, esses distúrbios do sono.
ela dá várias palestras hoje como dormir melhor, como produzir melhor. Que hoje, basicamente, a população toda sofre da ansiedade, que é a grande doença hoje do momento, né? Agora, voltando ali, também os impostos, uma comparação, os impostos aqui no Brasil ajudaram bastante as empresas a terceirizar. Eu lembro que há anos atrás, eu tinha uma empresa e assim, conversando com os sócios, e a funcionária faltava, estragava o material lá, o aspirador, enfim, todos os problemas que tinha. Até que um dia um conhecido falou, pô, contrata uma empresa de limpeza. E a partir daquele momento não teve mais problema, não tinha mais falta, não teve mais. Eu vejo que isso, no meu caso aqui comentando, é uma facilidade, né? É um facility para a empresa, né? Facilidade total, né? Porque se você olhar de uma maneira assim, custo a custo, em primeiro momento, talvez você veja assim, puxa, eu queria pagar mais barato. Mas as facilidades que você vem tendo, isso vai refletir no teu custo. A médio prazo, você começou a ter ganhos, né? Mas você só vai ver um pouquinho depois isso, que é muito importante, sobre tudo isso que nós estamos falando agora. Então, por exemplo, você contratou um terceirizado, primeiro, a gestão é nossa, a supervisão é nossa. Funcionário deu um problema, se não recuperarmos, né? Colocamos outro no lugar, transferimos... Não fica a guarita, a portaria vazia. Não, né? Transferimos lá para a empresa para ver o que vai acontecer, se a gente consegue recuperar, mas você, cliente, não vai ver isso. Vou sentir essa falta. Você não vai sentir. Uniforme, no caso das mulheres, né? Quando engravida, né? Nós colocamos uma outra pessoa no momento que tem que sair de licença maternidade. Isso tudo já está dentro do pacote. Dentro do pacote. Faltou. Isso, uma das coisas que eu falei para você lá no início, que é um dos nossos diferenciais, por exemplo. A maioria das empresas na época não fazia. Nós instituímos a famosa reserva técnica para o nosso cliente. Quando falta, eu não quero que você me desconte na fatura. Você também não quer, você precisa da pessoa lá para você. Sim. Hoje, só em Curitiba, a gente tem uma reserva técnica de mais de 30 pessoas. Sim. Então, se o meu funcionário faltou, ele é instruído a nos avisar um dia antes, ou com pelo menos 2 horas de antecedência, para que nós, né, que a gente providencie uma pessoa para ir lá fazer a cobertura desse posto. Então, ficou doente, é cobertura. Férias, você tem cobertura. Tudo você está amparado, né? Se de repente o teu funcionário você não está satisfeito com ele, você nos comunica, a gente vai tentar melhorar isso para você. Então, assim, os benefícios, eles são imensos. Aí quando você vai ver, por exemplo, caso de empresas que tem lá 20 funcionários, uma limpeza, uma portaria, no mínimo você tem 2 cuidando desse pessoal. Quando faltou, é aquela correria, você não tem como repor. Né? A famosa folga. Quando você trabalha conosco, aquelas pessoas, você só precisa de um elo de ligação conosco. Aquelas pessoas que você tinha aquele custo, daqui um pouco você não precisa ter mais. Deixa conosco. Eu só preciso ter um contato com alguma pessoa para que requisite as coisas, para que seja informada também do que a gente está fazendo e também tenha um controle sobre nós. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente instituiu há uns 3 anos atrás um sistema que se chama Next, em que tem controle total do funcionário. Tudo digital, facial, né? Se tiver atraso, a gente está sabendo já num painel, onde eu tenho 4 pessoas cuidando o dia todo no operacional. Eu, olha, aqui não chegou ainda e não avisou, está com 15 minutos de atraso, então já dispara para o operacional a necessidade de enviar uma pessoa. Então, tudo isso é da tecnologia que eu falei anteriormente, né? E que a gente tem mecanismos para que faça uma gestão muito melhor. Hoje o terceirizado, eu vejo cada vez mais, né? Está sendo imprescindível. Agora, quais os setores aí hoje da economia que está precisando assim, de mais mão de obra? Ou, pós-pandemia, assim, aumentou muito esse pedido de terceirização? Você tem? Tem, claro. Hoje, por exemplo, um setor que está se recuperando rapidamente é a indústria.
né? Pós-pandemia, ela sentiu bastante, né? E hoje não. Hoje, assim, as solicitações, as questões para propostas, enfim, visitas e contratações estão em alta, muito em alta, né? E o comércio também, ele vem se recuperando, enfim. Tivemos uma questão depois da pandemia, que teve muito cliente lá que estava com os seus funcionários em home office, né, por exemplo. Certo? Isso durou um pouco. Agora já está começando o presencial para muitas funções a estar presente, né? Sim. Então, as contratações agora estão acelerando, é crescente. O ano passado, na conta do CAGED lá, por exemplo, cresceu quase 8% as contratações na nossa área, né? Então, isso é muito. Aqui, o Paraná foi responsável por mais de 10% nesse setor, desse número. Acaba tendo. Agora, no setor de. Hoje, a gente vê de mão de obra. Vocês têm todos os setores. Hoje, uma empresa como a de Facility, ela tem até engenheiro, tem qualquer. Tem. Hoje pode-se contratar também. Pode. A necessidade vocês têm lá hoje. Logicamente, estão contratando. Essa é a pergunta que eu faço no final. Vocês estão contratando direto, mas você tem não só pessoal que não é assim, eu digo, qualificado, que não tem um diploma, como também tem os especializados. Os especializados, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho administrativos no meu quadro. Isso mudou bastante, né? Aquela questão da limpeza e conservação, que deu início a todo esse processo. Que era a ideia, né? Da população é só... Isso. Continua forte ainda, né? Mas aí é onde a mão de obra tem mais dificuldade. Agora, quando você sobra um pouco a régua aí nas contratações, e o cliente está percebendo isso, sabe? Que tem alguns setores que ele, aos poucos, ele começa a terceirizar e dar resultado. Eu tenho, por exemplo, em montadora, pós-venda, eu tenho há 4 anos o meu pessoal que liga perguntando se você está satisfeito com o carro que se comprou. E a gente tem um índice de aprovação do cliente de mais de 96%. Então, tem administrativos, tem arquiteto, nós temos arquitetos contratados. Outra coisa que está crescendo, por exemplo, ambulatórios médicos dentro das indústrias, né? Você vai lá e terceiriza um médico, o técnico de enfermagem, enfermeiro, né? E faz um até ambulatório. Um call center hoje em dia tem... Não, call center tem muito pedido. Porque emite uma nota lá e o problema da posição da mesa, vocês que... O problema é nosso, né? Acabam levando lá. É interessante, você veja, para os nossos ouvintes, né, que como hoje ter uma empresa como a sua, né, que a gente está fazendo a entrevista aqui com o Carraro, mas também deve ter muitas empresas aí pelo Paraná que muitas às vezes não sabem que tem, achavam que só era, né, limpeza e não tinha os outros setores, né? E os outros setores crescendo muito. Da economia, né? Da economia crescendo bastante. Agora a gente está num projeto, claro, a gente não fala, né? Porque são projetos que ainda estão sendo de um cliente nosso. Você falou ali até anteriormente que são 200 postos, por exemplo, na área de telemarketing. Sim. Né? Então, são projetos que você vai desenhando junto com o próprio cliente. Né? Vai funcionar? Hoje é contratado dele, mas aí, como a gente está falando aqui, ele tem os seus problemas para fazer a gestão disso. Né? E é muito interessante porque muitas já terceirizam o próprio telemarketing. Né? Então, e outros mercados aí crescendo muito. Né? E aí tem aquilo que você se especializa e aquilo que você diz, não, o outro está fazendo melhor. Então, né, nós, via Facilities, vamos ficar especialistas nessas funções. Né? E outros, então tem o mercado crescendo muito e muito diversificado. O que me chamou a atenção um tempo atrás, que eu fui visitar aqui, inclusive vocês prestam serviço, eu não sabia, que é a área de saúde, né? Que é a secretária do médico, atendente. Daí o médico falou, cansei de tudo isso e agora eu tenho uma empresa que presta... Se faltou lá a secretária, tem outra pessoa, eu não tenho um médico... Olha, ninguém tem tempo, né, para ficar aguardando a boa vontade. Daí tem, como você falou,
fica grávida, então a pessoa fica longe. Ele falou que não, eu quero liberdade total. E indo além, hoje em dia tem o próprio cowork, que eu tenho vários conhecidos que têm empresas dentro do cowork, ele não tem nada. Ele falou que fecha lá, não se preocupa com nada. Com café, custa um pouco, que ele falou, mais caro, mas eu não tenho dor de cabeça de fazer. Então você pega hoje em dia, pega uma posição dentro do cowork, você não se incomoda com nada. Porque vocês devem prestar o serviço para esses coworkers. Né? E o cliente pode se dedicar muito mais àquilo que é o foco dele, né? Que é o negócio dele, que é o business dele, né? Então, você falou da área de saúde, né? Você vê, tem tanta coisa para a gente falar. A área de saúde, a nossa empresa é muito forte, né? Nós temos hospitais, temos clínicas, né? E esse projeto, por exemplo, de secretárias, foi um projeto junto com esse cliente. Certo? Porque as secretárias, claro, sempre existiram, foram funções sempre terceirizadas, tem muita terceirização. Mas a secretária médica, especialista no sistema do nosso cliente, nós montamos uma escola para fazer isso na época. E deu muito certo. Aprenderam o sistema do cliente, aprenderam o nosso, conectar com o paciente do médico, né? E funcionou muito bem. Foi um projeto novo que hoje está andando muito bem. Aí na saúde, nesses hospitais, é trabalho duro, né? Não é fácil. Então, ali faltou, por exemplo, né? Se é próprio o trabalho, o problema que ele vai ter numa área de saúde, ele é fiscalizado em cima, né? Conosco, a responsabilidade é nossa. Então, a gente também é fiscalizado, né, pelo próprio cliente. E hoje é uma tranquilidade para esses hospitais. Agora é interessante fazer uma pergunta, uma provocação para o nosso ouvinte, aquele que hoje quer trabalhar, tem vontade de trabalhar, gosta de gente, mas não tem especialidade em nada. Manda um currículo para você, vocês fazem lá fazem um briefing dessa pessoa, vocês fazem um curso ou vocês indicam um curso para a pessoa fazer? Porque eu tenho um conhecido aqui que ele falou, Canto, pediu um emprego para mim e eu ponho para dentro. Alguma coisa ele sabe, carregar bandeja, lavar prato, fazer alguma coisa. E diz que essas pessoas foram que mais se destacaram nas contratações. Eu faço essa pergunta porque muitas vezes a pessoa tem boa vontade, mas nunca trabalhou. Então, aquele primeiro emprego, né? Isso. Então, o que a gente tem hoje? Por exemplo, o nosso setor tem uma escola hoje de formação. Sim. Né? O sindicato nosso lá, os patrões, enfim, junto com os empregados, nós temos uma escola de formação que forma várias atividades. Então, por si só a gente já recomenda. Mas nós, aquilo que te falei que nós montamos uma escola para as secretárias 4, 5 anos atrás, a gente não parou com isso. A gente continuou não só com as secretárias, como assim, mandou currículo para nós, é uma pessoa que tem vontade, que a gente sente isso, nós mantivemos a escola dentro da empresa e a gente dá um upgrade nisso. Então ela forma lá do sindicato e passa por reciclagem conosco. E quando a pessoa chega, se ela não tem nada da FACOP, que é a escola, enfim, nós fazemos uma formação dentro da nossa própria empresa, na nossa escola particular lá dentro. Eu queria deixar aqui para o final, tem alguns minutos, falar sobre a nossa indústria imobiliária. Quer dizer, construção civil, eu sei que existe uma demanda para você fazer essa recolocação, serviço de limpeza, queria que você falasse um pouquinho. E também, e logo em seguida, eu sou corretor aí há 49 anos. Sim. Dentro das imobiliárias hoje em dia, seria o sonho se entregasse os corretores ali, tivesse, né, um balcão de corretores de imóveis prontos, né, com especialidade em várias áreas para fazer atendimento. Né? Vocês têm esse atendimento hoje para consultora e para imobiliários também estão trabalhando para algumas empresas já? Temos para algumas consultoras, né, onde a gente trabalha em parceria com eles nos finais de obra, tem muito esse tipo de situação. Sim. Com equipes alternativas nossas, né, que a gente chama de equipe que trabalha em serviços eventuais. Sim. E as questões das imobiliárias e dos corretores é uma coisa que a gente vem procurando crescer,
porque é um mercado gigante, né? Sim. Você está aí há quase 50 anos, e é um mercado gigante que está aí aberto para futuros negócios. Então, esse mercado é muito interessante, nós queremos entrar mais nesse mercado, nos aprofundar, né? As imobiliárias, a gente cada vez mais... Principalmente as imobiliárias que tem locação, tem lá 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, precisam desse serviço de concierge, né? Claro. Que é você fazer o facility para eles, porque hoje tem seguros, tem uma série de... Mas sempre há uma necessidade de ter um profissional lá para atender para ontem, né? Exatamente, e nós estamos aí dispostos a criar e ajudar a desenvolver novos trabalhos além do que já existe, né? Então, assim, as imobiliárias, por favor, estamos aqui à disposição para os corretores, nós temos gente lá para atender, nós temos gente na área comercial, né? Se tiverem alguma necessidade assim, particular para... queremos alguma para esse tipo de serviço, hoje não tem nada, vamos discutir, vamos conversar, vamos ver se a gente evolui em projetos novos. A gente está sempre aberto. Nós temos que atender o nosso cliente, né? E da maneira que interessa para ele, né? Porque eu não posso chegar lá e dizer, olha, tem que ser assim. Claro. Não, o que você precisa. Aí eu vou ver se eu consigo fazer um briefing para você poder... Isso. Se eu não consigo, às vezes a gente entra no estudo aí para tentar fazer um projeto que se adapte, né? Agora, eu deixo sempre para o final uma pergunta. Com certeza, com tantos setores, tantas empresas, vocês estão contratando direto, né? Sempre. Como é que faz para o nosso ouvinte? Sempre. Entra em contato com Recursos Humanos no portal? Isso, hoje tem o site lá, né, que é o www.viafacilities.com.br. Tem lá uma aba que você pode enviar o seu currículo, enfim. Tem o WhatsApp no site. Ali daí o nosso RH chama, ele faz uma avaliação, chama. Nós temos em média, para você ter uma ideia, de 20 a 30 contratações por dia. Então isso está sempre movimentando, porque às vezes tem um que sai, tem que colocar outro, né? E tem os novos clientes, os novos contratos que sempre estão entrando. Então, quem precisar, por favor, quem tiver gente para indicar, às vezes você conhece, né, uma pessoa boa que está ali desempregada, entra em contato conosco, tá? É muito fácil, muito fácil. Nós temos lá meia dúzia de pessoas no RH para atender a essas pessoas que estejam dispostas aí a trabalhar, né? Então, bem, Marcos Carraro, Canto a Canto trazendo facilities para vocês. Isso é que é o mais importante, né? Trazendo hoje essas necessidades e as dores que os nossos ouvintes têm. E não é às vezes em Curitiba, lá em Maringá, em Cascavel, em Foz, Londrina. Então procure uma empresa que seja similar, e aqui em Curitiba eu tive o prazer de entrevistar aqui o Marcos Carraro. Obrigado por estar aqui. Obrigado a você. Foi um prazer participar do seu programa. Aí estamos lá à disposição. Vamos para um rápido intervalo. Espera aí que nós já voltamos. Continuamos com o mercado imobiliário de Canto a Canto. Recebo Guilherme Gonzaga, formado em Medicina Veterinária e pós-graduado em Antropologia. Ele tem 36 anos e é sócio-diretor da Gonzaga Imóveis, imobiliária referência em locações com mais de 70 anos no mercado paranaense. Obrigado pela presença, Guilherme. Uma honra você estar aqui. Eu que agradeço, Canto. Para mim é uma satisfação enorme sentar aqui nessa cadeira onde tanta gente boa do mercado já passou, né? Poder falar um pouco do nosso trabalho aí na Gonzaga. Por que eu falei que é uma honra, Guilherme? Porque eu quero falar para os nossos ouvintes que há muitos anos atrás eu conheci o pai do Guilherme, o Roberto, e eu fui na imobiliária e voltei agora a convite dele, do irmão e da mãe e do Rodolfo também, fazer uma visita ali na 7 de setembro, e eu fiquei impressionado. Uma imobiliária totalmente reformada, decorada e preparada para mais de 70 anos. Verdade. Parecia que eu estava entrando numa empresa no Vale do Silício. Então, meus parabéns pela empresa. E um dos motivos que fez eu convidar o Guilherme vir aqui falar da nova Gonzaga Imóveis, né? Então, me diz uma coisa, quando você aqui diz, você é veterinário. Sou veterinário. E teu irmão faz administração, né?
Tinha lá briga de cão e gato em casa sempre ou sempre foram tranquilos? Não, a gente sempre foi muito parceiro, meu irmão, né? A gente sempre foi muito amigo, além de irmãos, melhores amigos, assim. E a veterinária veio para mim porque parte das nossas empresas são do ramo do agronegócio, né? Sim. E o meu pai, muito sabiamente, ele sempre falou que ele fez sempre a gente fazer estágio dentro da Gonzaga, em várias áreas, mas ele sempre falou que a gente deveria estudar o que a gente quisesse. E hoje ele não está mais aí com a gente, mas eu não sei o quanto que ele esperava que um dia a gente fosse assumir, eu fosse assumir ali alguma liderança dentro da empresa. Que esses dias eu até estava conversando com a Dona Eva é sócia-diretora hoje da empresa, da área financeira, Na época dele. e ela ajudou meu pai a construir a parte de locação, né? E um dia meu pai chegou para ela e falou assim: Ah, Dona Eva, eu acho que o Guilherme vai trabalhar no Greenpeace, não vai vir para Gonzaga. Então hoje ele deve estar bastante surpreso de eu estar ali. É, bastante. Agora, continuando nessa linha, quais as lembranças assim que você tem do teu pai, logicamente, da tua mãe, lá quando era menino, em termos de empresa, você ia para ele, ia com ele na empresa, ia na imobiliária, tua mãe também participava, tá no sangue, pelo jeito estava no sangue, Sim. é veterinária e voltou agora o sangue antigo que era imóveis, né? Desde que a gente era criança, a gente sempre passou ali pela imobiliária, né? A gente ia lá ver meu pai, ia lá incomodar o pessoal nas áreas. A Edicleia, que hoje é nossa secretária lá, ela foi secretária do meu pai quando ele conheceu minha mãe. Então, hoje, o que eu fazia lá quando era criancinha, ela faz com meus filhos hoje, né? Então, desde pequeno, dentro da empresa, aprendendo. A minha mãe só entrou pro negócio depois do falecimento do meu pai. Mas como meu pai tinha muito costume de comentar sempre em casa, porque ele passava um relatório da empresa todo dia em casa. Então a gente sempre acompanhou, mesmo não estando lá internamente, a gente sempre acompanhou muito tudo. E as lembranças do meu pai no início sempre foram indo em plantão de vendas lá, acompanhar ele quando a gente era criança, indo ali na Boca Maldita, conversar com o pessoal. Porque eu me lembro, ele era apaixonado como eu pelo mercado imobiliário, pelo corretor de imóveis, né? Era final de semana, a gente pegava, abria um classificado de jornal para ver se os imóveis estavam ali, ia lá para a Gazeta do Povo. A lembrança que eu tenho é que ele sempre comprava uma balinha 7 Belo para gente na banquinha e ficava lá conversando com o pessoal. Então, a semente ele plantou lá no início para que hoje a gente pudesse estar aqui, né? E hoje eu tento fazer isso com meus filhos também. Mas o que é mais interessante é que com lá o falecimento do teu pai, logicamente vocês tinham outros sócios, acabaram adquirindo essa parte da sociedade, mas foi muito pela sua mãe, né? Dona Dilca, né? Dona Dilca. Ela que impulsionou vocês a ficarem na empresa, acho que pela energia dela, porque senão vocês não estariam aqui hoje, né? Isso, eu costumo falar que a minha mãe, ela sempre trouxe uma centralidade muito grande após o falecimento do meu pai, e também algumas pessoas chaves dentro da empresa que estão com a gente há mais de 20 anos, também ajudaram a minha mãe nesse sentido da gente manter a empresa até chegar no momento que a gente poderia pensar em novos negócios, pensar no futuro, como que a gente queria crescer até então, para frente, né, o nosso negócio. E essa figura da minha mãe trouxe muita certeza, assim, pra gente. Serenidade, Serenidade, porque, tranquilidade. assim, tinha me formado em medicina veterinária, estava começando na área, e eu lembro que uma vez a minha mãe chegou assim pra gente e falou: Guilherme, eu preciso saber se vocês vão querer estar na empresa em algum momento, porque senão, talvez a gente venda a nossa parte, invista em outros negócios. E foi naquele momento que eu e meu irmão, na sequência, decidimos ir para o negócio, ir para a empresa. E quando a gente chegou ali, foi um choque de realidade, assim, pra gente, porque eu estava naquele momento meu de final de faculdade, mais descomprometido. E totalmente diferente também, totalmente diferente. E quando eu cheguei ali e vi pessoas que estão há muitos anos ali, principalmente mulheres, que muitas vezes sustentam a casa através da nossa empresa, se dedicando ao máximo ali ao nosso negócio, eu tive um choque de realidade e foi dali que eu resolvi que eu ia para o mercado, que eu me apaixonei pelo mercado e acabei casando e formando minha família também, porque não tem como você buscar assumir uma liderança só em uma área da tua vida, né? Eu acredito muito nisso, que a gente tem que, se você quer ser líder, você tem que ser por completo. Então foi uma guinada assim na vida que hoje estamos aí falando um pouco sobre as consequências dessa guinada. Para quem não conhece, nossos ouvintes, a Gonzaga Imóveis tem 70 anos.
E hoje, fala um pouquinho aí da Gonzaga e de todas as empresas que vocês hoje em dia estão nessa caminhada aí na verdade, nessa caminhada do comprador ou do locatário, né? Vocês resolveram fazer um hub, né? Isso, a nossa empresa, ela teve alguns marcos na história dela que sempre mostraram que ela sempre se reinventou como empresa. Então, a gente começou como vendas, aí lá em 87 meu pai resolveu montar uma empresa só focada em locação, que era algo muito disruptivo para a época, porque ninguém focava em locação. Locação costumava ser um probleminha que precisava ser resolvido dentro da Até empresa. hoje, se não for Sim, craque, até hoje é um problema. e a gente focou em locação naquela época e esse virou o nosso carro-chefe com o tempo. Ali em 2020 a gente precisou olhar para dentro de casa, porque a gente sempre, no crescimento da locação, a gente sempre olhou para o mercado, olhou para o nosso concorrente, querendo ser melhor, maior que o concorrente. Em alguns momentos a gente deixou para olhar dentro de casa, deixou de olhar para dentro de casa, né? E nesse momento a gente olhou para dentro de casa, a gente viu as coisas que a gente precisava melhorar, e aí, nisso a gente viu muitas oportunidades, né? Porque a maioria das imobiliárias de locação, por exemplo, elas conversa com o cliente na hora de assinar o contrato ali no início, na hora de alugar o imóvel, e depois só volta a falar com o cliente quando o cliente tem algum problema a ser resolvido. E em vendas, a mesma coisa, a gente vende o imóvel para a pessoa, no máximo, se a gente acha que ele tem cara de que tem um pouco de dinheiro, a gente oferece uma segunda opção. Só que entre uma assinatura de contrato e outra, existem muitas jornadas que acontecem. E se a gente se limita a atender só nesses pontos, a gente deixa de ser importante para o nosso cliente em vários momentos. E olhando para isso, a gente entendeu que a gente poderia ajudar o mercado, ajudar o nosso cliente em vários momentos do negócio. Então, a partir daí, a gente pensou nesse hub, né, nessa arena de negócio que a gente chama, de poder ajudar ele tanto na locação tradicional, como numa locação por temporada, como numa vendas a gente poder ajudar o investidor através dos nossos dados, que a gente tem uma base de dados muito grande com os nossos mais de 10 mil clientes. E a gente hoje tem produto tanto para vendas, como para locação por temporada, locação tradicional, como para incorporadores também. A gente hoje a gente se tornou a primeira imobiliária do Brasil a atuar no ramo de geração distribuída de energia. Hoje, através de um formato de cooperativa de energia, a gente distribui energia para a nossa carteira de clientes. Isso, no final das contas, você entrega valor para o cliente, né? O cliente, quando precisar de alguma coisa no ramo imobiliário, ele vai saber que pode contar com a Gonzaga, seja em qual jornada ele tiver. Então, mais ou menos essa foi a ideia dessa guinada da empresa. Eu fiquei, como eu disse no começo, impressionado com... Olha que eu estou no mercado há muito tempo, né? Sim. E todo mundo fala que faz diferente. Às vezes eu pergunto, o que é diferente? E realmente vocês fizeram o coelho, né, correr mais hoje em dia, né? Fizemos, E falando isso, qual que foi a ideia lá atrás do coelho? O Coelho foi uma marca que meu pai criou lá em 90 e poucos, não me lembro certo qual ano. E porque assim, a gente tem uns amigos nossos que são nossos principais concorrentes, que eu posso chamar de amigos, que é o pessoal da Polar. Sei que tem a tartaruga. E na época a Polar tinha tartaruga, né? E o meu pai queria um ícone para nossa empresa que ele também gerasse simpatia com crianças que vão, com o filho Sim. do cliente, esse tipo de coisa. Então, para ele, na época, encaixou bem o coelho, né? E por alguns anos depois do falecimento do meu pai, o coelho deixou de ser usado. E nesse ano agora, com os novos negócios, a gente fez o rebranding e a gente mostrou para a pessoa que estava fazendo todas as marcas que já tiveram. E num presente E a pra história, gente, né? E a história, né? num presente pra gente, ele trouxe o coelho de volta e ficou bom, a gente gostou. Então o coelhinho da Gonzaga voltou agora nessa nova fase. Não, eu digo para vocês que moram aqui em Curitiba, ou mesmo fora de Curitiba, que vão visitar hoje a Gonzaga Imóveis, está muito legal. Realmente está bem interessante. Acho que qualquer dor que vocês tenham lá, com certeza absoluta, serão saneadas lá. Estão dentro da imobiliária. Agora, outra coisa que impressionou bastante foi a questão da tecnologia de vocês, né? Então, fala um pouquinho dessa... que hoje cada vez mais a tecnologia está inserida nos negócios, mas eu vi ali que vocês estão muito à frente aí de muitas imobiliárias até de Brasil, né? A gente tem recebido visita de muitas imobiliárias, sabe, do ano passado para cá. Acredito. Foram mais de 70 imobiliárias que passaram lá para entender como que a gente, na época, antes da guinada, fazia a gestão de locação com tanta eficiência, né? E quando a gente resolveu olhar para dentro de casa lá em 2020, de volta,
a gente entendeu que a gente precisava primeiro recuperar uma cultura de qualidade e de entrega para o nosso cliente, porque a gente estava comercialmente muito agressivo e a gente estava deixando algumas pontas soltas, e a gente começou a entender que para a gente entregar isso para o nosso cliente, a gente tinha que, o nosso colaborador, nosso funcionário internamente, ele tinha que ter uma forma boa de trabalhar dentro de casa. Então, a gente criou duas áreas nesse momento que foram muito importantes para o nosso negócio, que é a nossa área de gestão corporativa. Então, lá em 2020, a gente redescreveu todos os processos da empresa. Essa área é responsável por auditar os processos, como numa indústria. A gente trabalha com não conformidades. Sim, com processo mesmo. E, junto com isso, chegou o nosso escritório de inteligência e performance, que era o antigo TI. A gente tinha uma pessoa de TI antigamente, a gente tinha um TI terceirizado. E quando a gente começou a olhar para os processos, a gente viu o quanto a gente precisava de tecnologia para entregar dados para a gente. Então, hoje, o mercado de locação, principalmente, é muito em cima de dados e processos. Então, foi quando a gente resolveu montar esse time que pudesse dar esses suportes para a gente, porque hoje o controle dos nossos portais, dos nossos sites, são todos feitos internamente, né? Hoje, na locação, a gente acho que é uma das únicas imobiliárias do Brasil que a gente não usa os portais do mercado, a gente só usa o nosso, e o nosso precisava estar muito bem posicionado. Então, a gente investiu num time com um desenvolvedor, com um programador, a gente tem um gestor de tráfego que, junto com o marketing, entrega esses dados, e a gente consegue construir internamente vários dashboards de gestão que apoiam nossos times para entregar a melhor qualidade para o nosso cliente. Então, foi na busca por qualidade que a gente resolveu investir em tecnologia. E o queridinho das pessoas que vão visitar a gente hoje lá é o nosso escritório de inteligência e performance. Quando esteve lá, ele deu uma olhada. Eu fiquei realmente impressionado. Falando isso, quantos funcionários tem hoje o Grupo Gonzaga? Hoje, pode chamar de grupo, porque vocês estão... Várias empresas se tornou um grupo, né? A gente está com CLT 150 e alguma coisa ali, e mais os corretores. No total é um time de 220 pessoas, mais ou menos. Sim. E como você me pergunta, estão contratando. Pode passar lá que tem sim. Alguma coisa tem para fazer lá na Gonzaga? Graças a Deus, o nosso turnover é muito baixo. Mas como a gente está montando vários negócios novos, a gente está formando equipes maiores. Olhando o currículo. Então, olha lá, vamos lá. Estamos precisando de gente sempre. E eu sempre digo que hoje a carreira de corretor de imóvel, até saiu na Forbes agora, um tempo atrás, que é a segunda profissão mais desejada do mundo. Em alguns países está em primeiro lugar. Legal. Então, se quer se tornar, começa numa imobiliária como a Gonzaga, trabalhando lá administrativa, atendendo, que você vai amanhã, com certeza absoluta, chegar a ser um excelente corretor de imóveis. Canto, isso me dá um gancho para comentar rapidinho sobre um programa que a gente começou na Gonzaga, que é o nosso programa de partnership. Então, hoje, todo mundo que trabalha dentro da Gonzaga tem a possibilidade de se tornar sócio com cotas de participação da empresa. Eu tenho 4 exemplos de pessoas que estão assim com a gente. 3 delas são pessoas que uma delas começou há 20 anos atrás como atendente de call center, outra começou como atendente de manutenção, outra como atendente financeiro. Hoje são nossos sócios diretores da empresa. E também para buscar talentos fora, o Rodolfo também chegou nesse formato. Comentar ali, né? Então, poder fazer. Mas foi bem lembrado, que ele já está lá na frente quando eu falo isso da famosa cenoura lá, isso, né? Isso. Lá daqui 4, os bancos fazem muito isso, né? Algumas empresas fazem se tornar sócios da empresa. Agora, hoje, eu vi que também tem a certificação do Great Place. Conta um pouquinho essa inovação dentro do mercado imobiliário. A gente sempre teve a sorte, eu comento com as pessoas que nos visitam, e elas olham isso quando chegam lá na empresa, de em todas as áreas da empresa ter pessoas tão apaixonadas pelo nosso negócio quanto a gente, sabe? E eu recebi muitas pessoas do mercado a nível nacional que ficam impressionados com o senso de pertencimento que as pessoas têm dentro da empresa. E a gente nunca tinha buscado um certificado sobre isso, né? E esse ano o nosso RH buscou o Great Place to Work, é um certificado que recebem as melhores empresas para se trabalhar no mundo. E a gente resolveu participar desse certificado, e na primeira vez que a gente tentou, a gente já ganhou o certificado. Que responsabilidade, hein? Subiu a régua bastante agora. Subiu a régua. Agora a gente tem que... A busca está entre os melhores dos certificados, né? Então, isso é muito gratificante para a gente, porque só é um selo do que a gente faz lá dentro todos os dias, né? Que é uma gestão humanizada, e todo mundo... Eu tenho a satisfação de ter pessoas felizes trabalhando com a gente. Isso é muito importante. Roberto, olha aí teus filhos aqui, né? Com certeza ele está muito orgulhoso lá em cima, olhando para vocês, né? E realmente
com aquela facilidade que ele tinha de gostar e de conviver com pessoas, acredito que está muito, muito feliz. Agora, hoje vocês administram quantos mil imóveis? Hoje a gente está perto de 8 mil imóveis administrados na locação tradicional, né? A carteira nossa de short stay começou recentemente. Só explique para o nosso ouvido o que é o short stay. O short stay é alugar por temporada. Então, hoje na Gonzaga, se você quer alugar por diária, você pode alugar. Se quer alugar por semana, por mês, você pode também. Existe uma carteira específica de imóveis para isso, que imóveis são imóveis para isso. Mas é uma empresa de vocês também, a da short stay. A Gonzaga Stays, o nome da nossa empresa, que é para atender essa demanda, porque em Curitiba, de 2020 a 2025, foram lançados quase 15 mil imóveis para esse formato de locação de temporada. E eu vejo que é uma dor das incorporadoras não terem uma empresa de confiança para indicar, né? E a Gonzaga vem para sanar essa dor. A gente usa a nossa experiência da locação tradicional para cuidar do proprietário desse imóvel e do imóvel. E a gente trouxe um diretor que era do mercado de short stay, que é muito especializado no hóspede, né? Porque é muito parecido com a hotelaria, para que a gente pudesse atender esses clientes da melhor forma. Hoje a Gonzaga Stay está com mais de 200 unidades no formato short stay em Curitiba e no litoral. Foi a nossa primeira saída de Curitiba, foi com a Gonzaga Stays, porque a gente sempre ficou só aqui dentro. Né? Agora, veja que interessante, né? Para aquele que está procurando hoje imóvel, ele pode entrar em contato com você, logicamente, com o corretor de imóveis, principalmente vocês que têm esse hub. E aonde eu devo investir, né? Porque você tem, hoje em dia, já que você tem a base de dados da cidade, o bairro, enfim, onde está tendo mais retorno sobre o capital, e ligar para o Guilherme e falar, Guilherme, eu vou comprar hoje imóvel, vou comprar na praça tal, hoje em dia imóvel de 40 metros quadrados, e o teu retorno vai ter tal, porque você tem todas essas informações. E principalmente, também fazer a decoração, que você tem a Gonzaga Design, né? Então vocês têm lá um espeto corrido. Tem tudo. O cliente que compra no mercado, ele dependeu muito sempre de confiar no que o corretor está falando para ele, né? Aquele feeling, do corretor que é importante, mas que é importante. Mas com tecnologia embarcada com vocês, aí fica show, né? A gente tem corretores muito bons com esse feeling, mas eles conseguem contar com a nossa base de dados. Então são mais de 10 mil clientes nessa base de dados, a gente tem inquilinos proprietários, e de anos, né? E os dados do mercado de short stay, eles são abertos para o mercado. Então, hoje, por exemplo, se você quer comprar um imóvel na Gonzaga, se você é investidor, eu não preciso te oferecer, eu tenho um apartamento lá no Champanhar, 400 metros quadrados, ou um compacto no Champanhar para investimento, eu não ofereço sempre para ele. Ele fala assim, eu quero ganhar 0,7 de rentabilidade, eu quero ganhar 1% de rentabilidade, e eu consigo mostrar as opções para ele. E isso é bom porque ele vai confiar em mim na hora de deixar esse imóvel para alugar, né? Mesmo porque você vai ser responsabilizado se você não fizer. Né? Você pode até, dentro das suas informações, garantir esse valor, né? E vejo como o ciclo ele se alimenta, né? Um dos produtos que a gente tem também, que a gente não comentou hoje aqui ainda, é a Gonzaga Realizações. A Gonzaga Realizações é um produto nosso para incorporadores. Então, assim, hoje 20% das incorporações dos lançamentos que saem em Curitiba são pelos gigantes da incorporação, pela GT Build, pela Yoshi, pela Laguna, pela Grange, pela Investpark, e 80% das incorporações são por incorporadores menores. Muitas vezes o cara é um engenheiro, ele conhece um cara que é amigo dele que é investidor, eles conhecem o permutante do terreno, e esses caras, às vezes eles acertam o primeiro empreendimento, acertam o segundo, e às vezes no terceiro, quando eles iam dar a volta e andar a virada deles, às vezes erra na mão ali do que ele criou e eles ficam com imóveis parados 2, 3 anos, né? A Gonzaga Realizações, ela vem com essa ideia da gente ser um suporte para essas pessoas. Então a gente não é construtora, a gente não é incorporadora. A gente faz todo o planejamento do empreendimento para ele construir algo que vai vender bem. A gente faz todo o planejamento de marketing e todo o planejamento de vendas. Então, e a gente ganha no sucesso. Se a gente conseguir entregar essa venda boa no lançamento para ele, a gente fica com uma porcentagem do VGV dele. E o que é legal isso? Porque isso alimenta muito, porque esse cara vai confiar em mim para vender esse imóvel. Esse cara vai confiar em mim para colocar a minha empresa de short stay para administrar, ou a locação tradicional para administrar. E esse ciclo que alimenta tudo, além de rentabilizar para a empresa,
faz com que ele conte com a Gonzaga em todos esses momentos para atender as necessidades dele, sabe? Então essa é a nossa ideia hoje. Agora, no primeiro bloco eu entrevistei lá o Carrara da Via Sim. Facilities, e essa empresa ele trouxe para o programa para falar justamente sobre isso, questão de mão de obra. Eu estou sentindo falta nesse teu hub aí, nessa questão de limpeza, da arrumação, de entregar o imóvel. Daí você fecha... Estou aqui até provocando, né? Entra em contato ou com uma empresa dele ou com outra empresa para a gente poder... Já troquei o telefone com o cara para a gente fazer umas parcerias, porque assim, no short stay principalmente, um dos braços da alocação por temporada é você ter o facilities, né? Porque 40% da receita do short stay vem de facilities, mas a gente não quis abraçar isso no primeiro momento. Porque a gente quer ter uma solidez. Depende também de empresa especializada e hoje em dia fazer... Eu vejo lá aquela empresa de São Paulo, aquela consultora que começou lá, a Vitacom, começou a fazer todo um hub, então ele foi te unido a empresas especializadas para jogar dentro da tecnologia. E se você tem essa tecnologia, é fácil fazer, o cara clica lá e no aplicativo, está precisando de alguém às 2 horas da tarde. É isso mesmo. Então, junta com uma empresa dessas, né, de facilities, e daí você tem, né, tem completo, né? E tive a sorte hoje de conhecer uma das boas empresas do mercado nisso com o Carrara. Não foi combinado, então foi aqui. Eu acho que o Canto está ganhando comissão ali para trazer junto. Não, você sabe que a questão no programa aqui, a gente já fez mais de 100 entrevistas. Sim. E a ideia é justamente essa, Guilherme. Quando o Petrelli abriu esse canal para a indústria imobiliária, é trazer essas facilidades, porque todos os setores têm um programa de alimentação, de moda, e o setor de imobiliário não tinha nada. Então a gente tem que levar, não é simplesmente aqui tijolo, ferro, temos que levar todas essas facilities que tem para todos, né? Que existe aí uma gama, existe um ramo que todo mundo se encontrar. A gente vai agora chamar modelos construtivos que eu estou trazendo, os arquitetos, os planejados, tudo está essa facilidade. Saber que antigamente você não decorava um apartamento de 1.000 metros quadrados, hoje pega aqui em Curitiba, que todos conhecem aí um Palácio Lúmina, acho que está no 4º ou 5º apartamento decorado de 1.000 metros quadrados. Desde quando seria pensar que uma pessoa que compra um imóvel desse valor, né, iria decorar? Porque pela facilidade que tem de você chegar lá e simplesmente entrar no apartamento, só levar a roupa. Então, as pessoas querem, e depois, e uma coisa que é muito importante, que você sabe através da tecnologia, da informação, que Curitiba tem mais tem mais moradores que não nasceram aqui, nascidos aqui. Então, essas pessoas que vêm de fora querem todas essas facilidades, não querem se incomodar, não é verdade? O que tem de carioca, né? Aqui em Curitiba hoje em dia, eu que até que está trabalhando aqui contigo, mas assim, Canto, até aproveito para agradecer você, porque você sempre foi essa figura no mercado, mesmo antes do programa, por trás das câmeras, você sempre foi essa figura de união entre vários lados do mercado, e isso sempre foi muito importante, né? E você hoje continua fazendo isso através desse programa, que eu acho que é muito legal. E o Curitiba realmente é isso. Hoje, muitas vezes você vai conversar com as pessoas aqui, muitas delas não são de Curitiba. E quando as pessoas chegam aqui, hoje elas buscam facilidade, né? Hoje as pessoas têm muito acesso à informação e elas querem que a gente simplifique a vida delas, que a gente se torne importante para elas. E a Gonzaga, ela busca isso hoje em dia, né? A gente traça um paralelo sempre quando a gente fala disso, sobre um propósito de vida, né? O propósito de vida de uma pessoa, eu gosto de traçar com o propósito de existir de uma empresa. Eu vejo que muitas pessoas, elas traçam propósitos que às vezes limitam elas, né? Eu brinco assim que um propósito não pode estar limitado a um ramo de atuação, a local e a espaço. Ele tem que ser abrangente, porque um exemplo meu, né? Se o meu propósito de vida fosse ser o melhor veterinário do mundo, eu não teria ido para a Gonzaga quando a Gonzaga precisou de mim, né? Se eu fosse ser o melhor gestor de imobiliário do mundo, só isso, eu não teria tempo para ter meus 5 filhos, ver o sorriso da minha mulher. E quando a gente pensou na Gonzaga nessa nova fase, a gente pensou nisso, assim. Tá na hora de a gente parar de querer ser a maior carteira de locação, de querer ser o maior da locação, e a gente olhar para o mercado, olhar para as dores do mercado e ver onde a gente poderia ajudar.
esse mercado que recebe tanta gente de fora. E foi aí que a gente encontrou o nosso propósito dessa nova fase, sabe? Então... Eu faço até uma comparação para os nossos ouvintes. Precisava vir um médico, né? Vir de fora para poder cuidar desse paciente, né? Quer dizer, levar qualidade de vida. Vou fazer essa comparação, você é um clínico geral dentro olhando todo, e que esse paciente conviva bem, que é o seu cliente, né? É exatamente isso. Então, eu quero aqui realmente parabéns, né? Pela tua dedicação, pelo teu irmão, a tua mãe, toda a tua equipe. Agora, deixando para o final, a última colocação, você trouxe um amigo, um conhecido, que foi o Rodolfo, para cuidar ele sempre trabalhou com lançamentos. Isso. E eu sinto falta da Gonzaga, que ela realmente, essa parte, esse braço de lançamentos, como vocês estavam sempre preocupados, né, com pronto e locação. Isso. Então conta, dá um spoilerzinho do que vai ser essa empresa de lançamento, se é que está aí na esteira, né? Então assim, o ano passado eu recebi a visita de uma figura importante no mercado nacional, que é o Romeu Buzarello. Ele veio aqui para Curitiba visitar a nossa empresa. Eu tinha comentado com ele em algum momento como que a nossa empresa estava caminhando. E eu falei, ô Buzarello, o que tu faria passar um dia com a gente, ver onde que a gente está errando, o que a gente poderia melhorar? E ele veio, né, passou um dia com a gente, ele falou, Guilherme, eu sinto que na parte de venda vocês precisam de um atacante forte, né? E daí eu falei assim... Então me indique um. Eu falei assim, ele falou assim, eu conheço uma pessoa que é muito boa no mercado, ele tá bem na empresa que ele tá, mas ele pode vir aqui te dar umas dicas, né? Dá um novo olhar. Pra onde se olhar, pra onde se for. Daí o dia que eu conheci o Rodolfo, que ele foi lá na empresa, eu falei assim, o Rodolfo vai ter que ficar, né? E no mesmo dia eu já fiz um convite para ele. Falei, Rodolfo, não quero dica, eu quero que você venha, né? E como muita coisa que a gente conversou tinha um sentido e a gente pensa parecido em muitas Já tinha uma coisas. estratégia formada na primeira reunião. Já tinha. Aí ele veio. E ele veio com esse... E feliz da vida, eu sei, porque feliz da vida. Desde a primeira vez, é feliz. Mas e aí? Então essa parte de... E ele veio para... Hoje, abaixo do Rodolfo, está a nossa área de vendas, está a nossa área da Gonzaga Stays e o nosso marketing, que ele tem um braço de marketing muito forte. Então, assim, ele... hoje, a maioria das empresas trabalha a vendas com lançamentos e prontos. Sim. A gente dividiu um pouco diferente. A gente tem a Gonzaga Home e a Gonzaga Invest. A Gonzaga Home é para moradia e a Gonzaga Invest é para investimentos. Só que dentro da Gonzaga Invest a gente tem o braço de lançamentos e tem o braço de prontos. E dentro da Gonzaga Home a gente tem o braço de lançamentos e o braço de prontos. Então esse guarda-chuva está abaixo do Rodolfo, e como ele tem muito network no mercado de lançamentos, de incorporadoras e na parte de vendas, ele tem agregado muito para o nosso negócio. Então, o novo parceiro nosso. Foi uma grande aquisição. Foi. Então, estamos chegando aí no final do programa, quase aí 30 minutos, né? Eu quero dizer para os nossos ouvintes que o Brasil é esse, né? Empresários como o Guilherme, já vem da família, 70 anos hoje, uma empresa não é fácil hoje se manter. Dizem que com 30 anos ou você vende ou profissionaliza, é difícil, ainda mais com os filhos tocando a empresa. Então, é isso aí. Se o governo deixar que a gente toque tranquilamente, né? E o Brasil já vai muito bem, né? E a política muitas vezes nos atrapalha. Não estou aqui politizando, mas estou falando que se tivesse um pouco melhor, né? E não se metesse tanto nos nossos assuntos, né? É verdade. Realmente ele teria mais condições de ir para frente, né? Sim, não sei se tem algum recado final. O meu recado final que eu dou é esse, assim, a Gonzaga se preparou, vem nos últimos anos se preparando muito para entregar qualidade para o nosso cliente. E a gente que sempre foi uma imobiliária muito tradicional, uma imobiliária muito forte no mercado, hoje a gente se preparou não para ser mais uma imobiliária, mas para ser muito mais que imobiliária, para entregar o nosso suporte em todos os cantos e independente de governo, independente do que estiverem fazendo lá em cima, a gente vai ter que estar trabalhando todo dia aqui fazendo a nossa entrega. Então, em Curitiba, vocês podem contar com a Gonzaga para isso. Viu? A Gonzaga está de canto a canto, que ele falou, em todos isso aí, os cantos. é isso mesmo. Tá ok? E conversei aqui com o Guilherme Gonzaga, sócio-diretor da Gonzaga Imóveis. Muito obrigado, Guilherme. Espero vocês no próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Jovem Pan News. Excelente final de semana.